Bom, Capsu, e nós vamos falar sobre a fala do Lula, que diz que R$ 46.000 é um salário de miséria. Pô, como é que essas pessoas sobrevivem com menos de R$ 46.000? Uma coisa miserável e coisa e tal. Vamos entender essa fala dele aqui. Não é fácil viver com um salário de R$ 46.000, diz Lula, né? Agora, eu vou falar um negócio para vocês, tá? Se vocês acham que o Lula, a fonte de renda do Lula é o salário de R$ 46.000, vocês estão enganados, meu amigo. O cara ganha muito mais coisa com a rede de ajuda dele, de ONG, de empresário que ajuda. Ele ganha muito mais do que isso. Esse 46 mil é a parte que ele não consegue esconder, porque é o salário oficial dele. Daí ele ficou com esse papo de que não, é pouquinho e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Analfabeto, Mussolini do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Lula tava falando sobre a questão do imposto de renda para quem ganha, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que é uma coisa que eu sou favorável também, né? Eu sou favorável de isenção de imposto de renda para todo mundo que ganha menos de R$ 1 trilhão por segundo. Mas R$ 5.000 por mês já é alguma coisa, já é um pouco melhor, né? A questão toda é que nessa conversa de que não, que tem que ter justiça tributária, ele falou que não, porque o pobre paga muito imposto e coisa e tal. Olha só a frase que ele disse aqui. Não pode a pessoa que vai comprar as coisas de comer pagar o mesmo imposto de renda que paga o Lula. E aí que ele não percebe o grande problema dessa história, né? Que o grande imposto que pagam as pessoas aqui no Brasil é justamente o imposto sobre consumo. É por isso que faz pouca diferença, no final das contas, o imposto de renda. Meu salário não é muito, viu? Não é muito não, R$ 46.000 é merreca, né? Salário de presidente, acho que é R$ 46.000. Nem ele sabe, é o que eu falo para vocês. Ele tá dizendo que é pouco, porque não é o que ele ganha, meu amigo. Ele ganha muito mais do que isso, que ele tem aí os favorzinhos que ele ganha, os salários, as aposentadorias, os trocados que ele ganha através de sindicato, essas coisas todas dá muito mais do que R$ 46.000 por mês. Então, para ele, realmente, R$ 46.000 por mês é merreca, não é nada, né? Paga 27 de imposto de renda, aqui o pessoal disse que era 27 mil de imposto de renda. Não, não pode, não faz sentido. Deve ser 27%, né? Porque isso está na alíquota mais alta do imposto de renda, dá 27,5% de imposto de renda, deve ser o que ele paga, já descontado na fonte, coisa e tal. O PT me cobra 4 mil na fonte. É engraçado como é que o PT tem esse negócio, né? O PT, vocês sabem que todo mundo que é do PT tem que pagar para o PT uma parte do seu salário. Todo mundo que é funcionário público e é do PT tem que pagar para o PT uma parte do salário. Isso não é rachadinha? Isso não é definição de rachadinha, essa porra? Né, obrigar as pessoas a pagarem para o partido uma parte do valor que elas estão recebendo no governo, né? Para mim isso é definição de rachadinha. De novo, eu não acho que é errado o rachadinha, eu já falei para vocês que isso é a coisa mais normal do mundo, tudo quanto é Câmara Municipal, estadual do Brasil tem essa porra. Não acho errado se os dois lados entraram com um acordo correto. Olha só, vou te contratar, mas você vai me passar 2 mil por fora, né? Agora, o que eu acho uma hipocrisia do caramba é o pessoal fazer um escarcéu quando fala de rachadinha, e o PT tem isso, cara. Desde sempre o PT tem isso, que as pessoas são obrigadas a pagar para o partido esse valor aí, essa rachadinha, né? Petista que trabalha no governo federal tem que pagar esse negócio, né? Me sobra 21 mil reais. Não é fácil a vida. Olha, 21 mil reais, tá vendo? Você aí que vive com R$ 1.200 por mês, tá vendo? 21 mil reais não dá pra fazer nada, cara. É muito ruim 20 mil reais, né? Pô, vou te falar uma coisa, bicho. O cara tá num outro patamar. É aí que tá, bicho. Pra ele fala que 21 mil não é nada, porque, de novo, o que ele recebe de verdade, das fontes de renda dele de verdade, né, dos sindicalistas que mandam dinheiro para ele, da galera que está ali, é muito mais do que isso. Isso daí realmente é o troco do troco do troco, é o nada do nada no final. Por isso que ele diz que é pouco, né? Aí eu tenho que pedir aumento para mim mesmo. Olho no espelho e falo, Lula, quero um aumento. Aí não vai ter, né? Na verdade, ele está errado porque deveria ser o Senado, ou desculpa, o Congresso que aprovaria um eventual aumento para o presidente da República, né? O grande problema que costuma o Congresso aprovar aumento para o presidente da República é porque isso também aumenta os salários dos congressistas, dos juízes, da galera toda, né? Então acaba ficando essa porca vergonha desse jeito. Mas, de novo, não se preocupem, o Lula não está passando fome, esses 20 mil reais que ele recebe aí, ele não deve fazer nada com isso, porque de verdade ele ganha muito mais com os outros esquemas que ele tem do que com isso, né? É o mesmo caso dos ministros do STF, eu já falei para vocês, o pessoal fica nessa ideia, não porque o ministro do STF ganha muito, ganha 50 mil por mês, amigo, isso aí não é nada perto do que o cara ganha de verdade nos escritórios dele, isso aí não é nada.
né? E no final das contas, essa foi a fala dele. Isso, lógico, deixou muita gente chateada e mostrou uma coisa que o Lula está perdendo o tom, né? Porque esse tipo de fala é o tipo de coisa que você dizer isso publicamente, né? Meio que fere o pessoal que ganha menos, né? O Lula tem uma grande audiência entre as pessoas que ganham pouco, e ele dizer que não, que 21 mil reais por mês é merreca, não dá para nada, e coisa. Ué, Lula, como é que pode isso, meu amigo? A maior parte dos seus eleitores não ganha nem um décimo disso. Não ganha nem 2 mil reais por mês. Como é que pode, então, essa história, né? E fica feio esse tipo de coisa. De novo, eu entendo porque que ele falou isso. Ele falou isso porque, na verdade, isso aí realmente é merreca perto do que ele realmente ganha todo mês, né? Mas, para qualquer brasileiro, é muito isso daí. É um valor muito acima do que a maior parte dos brasileiros tem capacidade de ganhar e tem que se virar para viver com isso, né? Enfim, e agora você tem mais um problema que tudo indica que o tal da isenção de imposto de renda para salários de até 5 mil reais pode ter problemas no final das contas no Congresso, né? O Congresso está com uma obstrução muito forte, vamos ver como é que vai ser resolvido esse caso, mas não parece que a coisa vai passar tão rapidamente, não. Eu acho que o Lula não consegue aprovar essa coisa, não. Porque lembra, é isenção para quem ganha até 5 mil, o que eu estou plenamente de acordo com isso. Mas é aumento de imposto para quem ganha mais do que 5 mil reais, né? E daí, mais do que 50 mil, alguma coisa assim, né? Aí, ou seja, essa parte é a parte complicada, porque como eu disse para vocês, no final das contas, isso vai acabar revertendo para os pobres pagarem do mesmo jeito. Todo imposto é imposto sobre a sociedade, não interessa se cobra do pobre, se cobra do rico, de quem quer que cobra. É sempre errado, é sempre roubo, sempre acaba sendo toda a sociedade pagando por isso. Outra coisa curiosa nessa reunião lá do Conselhão é que o Lula em momento algum falou o nome do Bolsonaro, né? Entra naquele negócio que eu falei para vocês, o pessoal tá preocupado com essa situação. Ele não falou o nome do presidente Bolsonaro, falou que não está preocupado com o tarifaço dos Estados Unidos, não, deixa os empresários se ferrarem aqui, né? Mas não tem problema não, porque é lógico que os empresários vão se ferrar com esse tarifaço, mas a economia vai sentir do mesmo jeito, né? O Lula fica falando, não quis falar o nome do Bolsonaro porque, de novo, né, eles estão com medo dessa história toda. Estão vendo que vai dar merda. Lula não quer falar o nome do Bolsonaro. No evento dessa terça-feira, ao falar sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro, acho que hoje é um dia de dar boas notícias. Vim comprometido a não falar muito da taxação, mas tem que falar também, porque se não falar, vocês vão dizer, por que o Lula não falou? Medo do Trump? Também não quero falar do que aconteceu com aquele outro cidadão que tentou dar o golpe, quero falar do país e não sei o que lá. Pois é, o Lula sabe que a prisão do Bolsonaro não foi uma boa notícia, nem para Alexandre de Moraes, nem para ele. Jogou um peso enorme contra o governo Lula e o próprio Alexandre de Moraes está sentindo também o peso desse negócio. A gente já falou sobre isso num vídeo mais cedo hoje, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.